Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui no JP Podcast. Eu já vou logo dizendo, tic-tac, tic-tac. Fala, extraordinários. O que é que vocês estão fazendo com sua única vida? Então, hoje com o quadro Mentalidade de Sucesso, eu tô com uma convidada aqui maravilhosa. É uma pessoa de um sorrisão que vocês já conhecem. Se não conhecem, vocês vão conhecer. O nome dela é Mariana. Então, assim, eu tenho certeza que ela vai somar demais. Esse Instagram tá aberto aqui pro meu Instagram, tá também no meu Facebook e vai ser também para o YouTube. Então, assim, gratidão, Mari, pela sua presença aqui hoje no JP Podcast, para você doar um pouco do seu tempo, da sua tarde, da sua Sim. agenda, né, de você estar aqui conosco. Então, assim, falar um pouquinho sobre Mariana, falar um pouquinho o que é que você faz, o que é que você pode contribuir na vida dessas pessoas que vão assistir o JP Podcast. Sim, sim. Se apresente, por favor. Quem agradece sou eu, né, por esse convite. Eu já venho acompanhando aí o JP Podcast. Tem muitas pessoas que já são do meu ciclo, que já foram convidadas aqui para estar aqui no JP. E eu sei que a experiência é incrível e eu sei que também será incrível hoje para mim, como já está sendo. Uhul! Então, que bom. Agradeço pelo convite, de verdade. Espero que esse também seja o primeiro de muitos, que a gente vai fazer muita coisa bacana aqui também, nesse espaço aqui do JP Podcast. Que legal, isso é muito E bom. deixa eu me apresentar um pouco para Fica à quem não me vontade. conhece, né? Eu sei que muitos das pessoas aí que seguem, algumas já me conhecem, outras não, até porque a gente se conhece da Febracis, né? A gente já fez formação em coach juntos, mas quero agradecer também a todo mundo que está aí assistindo. Eu sou Mariana Paim, coach por formação, embora eu não atue como coach, mas hoje empresária no ramo de publicidade e marketing, e tem uma história muito bacana para contar. Esses dias eu estava até conversando, essa semana passada, de como eu comecei em 2020, tudo isso que eu estou vivendo hoje, né? As sementes plantadas em 2020, Com que certeza. hoje são colheitas e tudo depende do que você plantou lá no passado. Então, tem uma história muito bacana que eu espero que inspire vocês aí hoje. Que legal, isso é muito bom. E principalmente assim, quando a gente aprende, né? Eu acho que a vida, ela é um eterno caminhar. E assim, quando a gente se permite, porque a gente poderia dizer assim, ah, eu não quero, não é meu momento, estou verde, porque a gente vê várias frases de assim de efeito e já frases criadas que as pessoas têm para quê? Para se limitar ao desenvolver da sua vida. Sim. Então assim, conta um pouquinho de você, Mariana. Eu acho que você também tem um pouquinho do interior da Bahia, não é isso? Isso. Você veio aqui para Salvador. Você pode contar um pouquinho para o Posso pessoal? sim. Gente, eu sou de Itabuna, minha cidade, amo de paixão. Embora eu vá muito pouco hoje, muito pouco, minha mãe ainda mora lá, mas vim pra cá, na verdade, assim, eu comecei minha carreira profissional lá, onde eu fui de estagiária a gerente de loja da Oi na época. Fui para um concorrente também da Oi, e nesse desenrolar de produtividade, eu recebi uma oportunidade para vir trabalhar na Oi aqui em Salvador. E aí, desde então, eu não saí mais daqui, né? Então, eu tô desde 2011 aqui. Tenho 11 anos aqui em Salvador e eu não volto. Embora minha família já paterna já morava aqui em Salvador. Só que Certo. eu só vinha pra férias, né? Eu só vinha eventualmente pra estar aqui. E estudei no ISBA, voltei pra Itabuna. Fiz o terceiro ano aqui, fiz o segundo ano. Mas não me adaptava a Salvador. E depois eu vim com essa proposta da Oi, com uma mentalidade totalmente diferente, né? Eu já estava trabalhando, já estava casada. Então, para mim, foi muito mais fácil me adaptar a Salvador nesse segundo momento. Saí da lojas da Oi, fui convidada para startar um projeto de telefonia lá na Via Varejo, que é Casa Bahia, para quem não conhece, né? Passei 2 anos lá, foi um dos períodos mais importantes da minha vida, porque eu aprendi muito com a empresa na dimensão que é a Via Varejo, né? Na amplitude que ela é, de fato, me criou uma visão de futuro diferente. Eu jamais imaginei que, embora a gente estivesse numa empresa muito grande aqui, como era a Oi, eu jamais imaginei entrar numa empresa da amplitude da Via Varejo. Então, passei muito tempo em São Paulo, em treinamento, e voltei para startar esse projeto aqui, onde eu fiquei 2 anos. E logo subsequente fui para o Santander. Então, desde lá, eu já venho trabalhando uma carreira assim, de sucesso. Se eu for olhar para o meu passado profissional, eu só vejo crescente.
Porque, de Uau. fato, foram coisas que foram acontecendo. E olha que eu não tinha essa claridade que eu tenho hoje de mentalidade, mas eu já tinha algumas características que eu julgo que são importantes, que é de você persistir. Não insistir, mas persistir. Se você tem uma vontade de crescer, se você tem uma vontade de buscar algo maior para sua vida, algo melhor para sua vida, persista. Porque a persistência é diferente de insistência. Depende de aonde você estiver colocando o seu foco. Porque a insistência, às vezes a gente está insistindo, gastando energia em algo que não é de acordo com o nosso propósito. Exatamente. E eu insisti por um tempo, porém depois eu comecei a ver que eu precisava era persistir. Porque aquilo ali, se eu persistisse no que era o meu sonho, tudo ia acontecer. Então, depois que eu encerrei a minha carreira na CLT, que foi agora em 2020, foi logo quando eu conheci o coach, né? Que eu comecei a verdadeiramente me conhecer. Eu costumo dizer que o coach foi me destravar na minha vida. Existe uma Mariana antes de 2020, uma Mariana depois de 2020. E acho que ano contra ano tem vindo várias versões de uma nova Mariana. E hoje eu tenho olhado para trás, assim, e falo, meu Deus, quantos ganhos em 2 anos eu tive. Quantas coisas eu tive de oportunidade só em mudar a minha forma de me enxergar, de me ver, de buscar as minhas coisas, de potencializar aquelas qualidades que eu já tinha. Então, o quanto isso foi importante para mim. Então, eu sou a Mariana antes do coach e depois do coach também. O coach me levou mais para perto de Deus. Hoje eu tenho uma espiritualidade totalmente diferente de como eu cheguei na época do coach. Então, assim, e eu sei que muita coisa que tem acontecido hoje na minha vida está sendo decorrente de eu ter encontrado o verdadeiro nome propósito, né? Que foi uma coisa que na pandemia surgiu como um nome que todo mundo perguntava. Ah, mas como eu encontro o meu propósito? Como eu encontro o meu propósito? E, de fato, você não encontra o seu propósito. Ele é que te encontra quando você está preparada para viver ele. Então, eu me preparei para viver o meu propósito e hoje, com certeza, esse tempo de aceleração que eu estou vivendo é muito de acordo com a mentalidade que eu me preparei para viver com o meu propósito. Porque imagine, se o meu propósito chegasse e eu não estivesse preparada, eu nem ia perceber que ele era o meu propósito. O que a gente tem sempre a dizer, como diz assim, Deus tem tudo preparado na nossa vida, só que quem tem que se preparar é a gente. Então, Exatamente. assim, e com isso é uma coisa assim que é muito claro, viu, pessoal? É muito claro da gente perceber. Porque algumas pessoas têm ganhos assim, excomunal, eu vou até falar assim, têm uma vida extraordinária, e por que outras pessoas não têm? Então, assim, tudo vai do que você falou, do foco que você está dando Mentalidade. e a mudança de mentalidade que você está dando em relação àquilo ali. Porque e quando a gente também se permite para que esse propósito venha, Sim, né? Você falou uma coisa assim bem importante, Mari, assim, que as pessoas tem vezes que tem preconceito, prefere ir pela conversa do outro, pelo preconceito do outro e não acaba se permitindo realmente a conhecer a metodologia que é o coach. sim, com Né? Que se certeza. a gente não conhece, com certeza também eu não estaria aqui, vocês não estariam me escutando aqui neste momento e nem Mari estaria aqui também, E com talvez a gente nem se certeza. conhecesse, né? Porque Exatamente. a gente se conheceu, a gente foi colega de coach, gente. Na Exato. formação de coach, que pra mim foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. Idem. E quanto isso também me trouxe de ganho na vida. Eu não digo só nas conexões, mas em mudança. Eu lembro que Mudança. quando eu cheguei pra fazer a formação no primeiro módulo, a minha intenção era atuar como coach. Depois eu vi que o coach não é só você atuar, mas o quanto ele enriquece a sua própria vida. Que você pode fazer qualquer outra coisa. Exatamente. E quanto hoje eu aplico isso com os meus funcionários, aplico isso com os meus clientes, quantas pessoas você acaba ajudando no seu meio social, na sua família, em você ter começado o seu destrave, né? O seu renovo de mente, para que você possa ajudar outras pessoas. Então, Claro. e eu acho que isso está muito linkado à mentalidade de sucesso. Porque uma mente sem renovação, É estagnada. ela é estagnada, ela não vai para lugar nenhum. Tá morta. Como você vai encontrar o sucesso? É. Né? Na verdade, não sabe nem o que é o sucesso. Né? Não sabe para onde quer ir. E o sucesso, na minha concepção, está muito linkado aos seus metas, aos seus objetivos. Se eu não... É conclusão, são ciclos. Porque sucesso é uma Perfeito. constância. Se eu chego naquela meta, eu sei que eu tive um sucesso. Mas o que teve sucesso foi o percurso.
não foi a chegada. Com certeza. Então, tem tudo muito linkado com o renovo de mente. Se eu não tenho uma mente transformada, se eu não tenho uma mente preparada, como é que eu vou chegar naquilo ali? Como eu vou me preparar para aquilo ali? Com Porque certeza. as oportunidades chegam e a gente ou está preparada ou elas passam. E é exatamente isso. E eu vejo hoje quantas oportunidades também eu já perdi na minha vida. Exato. Por falta de uma mentalidade lá atrás, no De passado, de autoconhecimento. autoconhecimento. Caramba, quando eu olho, assim, falo, gente, eu não sabia quem eu era. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Quando você não tem sua identidade formada. Você não Só vai um pra lugar momentinho, nenhum. Mari. Aí eu pergunto pra você que tá me escutando aqui agora. Você que tá me escutando aí agora, olha o que Mariana falou. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Exatamente. Então, quantas pessoas estão aí sem saber quem elas são? Então, assim, aí você fala assim, não, eu sei quem eu sou. Mas, de repente, a gente se importa com o que o outro está falando. A gente faz de tudo para poder estar agradando o outro. Agradar, muitas vezes, nosso pai, nossa mãe, até na escolha de uma profissão. Sim, São várias coisas que eu poderia citar aqui para vocês agora. Quanto que a gente não vive para a gente não se conhece, a gente não sabe que nós somos, a partir do momento que eu quero viver para o outro, eu quero fazer para o outro. E aí é onde a gente vê várias doenças que a gente vai vendo, da raiva a todos os problemas, que começa na psique, na mente, né? isso. E de tanto você fazer pelo outro que você não faz para você. Então chega um momento que vai te restar uma doença em cima de uma cama para você assim, pronto, agora você não vai fazer por ninguém, você vai fazer por você mesmo. Você vai fazer para você mesma. E eu costumo pensar o seguinte: se eu não sei quem eu sou, eu aceito tudo que vem de lá pra cá, Com do certeza. externo pro interno. Então eu acabo me munindo Eu quero agradar. pensamentos ruins, de pessoas que estão falando sobre a vida delas e eu acabo trazendo pra minha vida. Eu acabo vivendo uma vida da qual não é aquela que o Senhor projetou pra minha vida, desde o meu nascimento, antes do meu nascimento. Todo mundo já tem um propósito, todo mundo já tem uma missão aqui na Terra. Então, eu fico muito perdida. Eu acabo sendo uma esponja, onde eu vou sugando tudo o que o externo tá me dando. E eu vivo, de fato, resolvendo problema, apagando incêndio, aceitando doença, vivendo uma vida mediana ou vivendo uma vida em escassez mesmo, em pobreza mesmo, em miséria, que não é essa vida que nenhum humano veio na Terra para poder viver. Então, assim, o quanto faz de diferença você ter uma mente verdadeiramente renovada? O quanto Perfeito. faz de diferença isso, entendeu? E o quanto isso foi importante no meu processo também, quando eu cheguei, quando tudo que eu estou vivendo hoje, né? Tudo que eu estou me preparando para viver também. Maravilha, fico feliz Tem muita coisa. de ver você assim, bem feliz. Tô. E o que mais você conta pra gente em relação agora a essa parte como empresária? Como foi que você começou seu negócio? Quais foram as transformações? Porque isso também é bom para as pessoas perceberem Sim, que também pode dar certo. E pode não dar certo. dá. Agora, para isso, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e de se abrir ao novo, né? Isso. É, quando eu estava me programando para sair do banco, primeiro que era uma loucura para minha família, tá? Meu pai disse que eu tinha ficado louca. Como é que você tá trabalhando no banco, que é um cargo que muita gente almeja hoje em dia Claro, ainda trabalhar no banco, e eu respeito super a instituição financeira, aprendi muita coisa lá, graças a Deus, mas não era o meu encaixe, não entendo. era ali o meu quebra-cabeça, a minha peça não era aquela ali. E quando eu me preparei para sair do banco, eu comecei a estudar muito sobre coisas novas, e o que estava no momento foi o marketing digital, né? Uhum. A pandemia trouxe muito à tona, porque o marketing digital já existia. Já existia desde 2014. Mas ninguém colocava a mão no marketing digital. Por quê? O marketing tradicional estava. A publicidade estava rolando de forma tradicional. Então, assim, ninguém dava foco naquilo. A gente só vai, e aí já não é mais um perfil meu, mas eu antigamente era assim. Só ia quando não tinha mais jeito. A gente só vai quando existe mesmo uma necessidade de estar naquela situação. E eu lembro que eu comecei a estudar um pouco sobre marketing digital, comprei um curso perto de perto de sair do banco.
Eu já tinha me pedido, né? Eu já tinha pedido pra poder sair, já tava começando a ter uns cortes no banco. E eu falei, olha, entre me tirar e tirar meu colega, me tira e deixa meu colega aí. Então, eu Você já prefiro. tinha interesse em querer sair, né? Depois do coach, muita coisa clareou na minha vida. Eu entendi que as minhas potencialidades estavam sendo utilizadas de forma errada. Não que eu não tivesse, é porque eu estava usando 10% daquilo que eu podia. Entendo. E eu estava usando a favor de uma empresa. E por que não eu usar 100% a favor da minha empresa? Perfeito. Então, para mim estava muito claro isso. É. Muito nítido na minha mente. Mas isso também, Mari, rapidinho aqui, é porque nós fomos educados assim. Nós fomos educados pelos nossos pais, pela Sim, sociedade, a trabalhar para servir por outro, para outro e não quando sempre. para nós mesmos. Então assim, todo mundo vai ser empresário, todo mundo vai trabalhar para si? Não, né? Mas quem tem interesse, que é o propósito, por que não, Sim. né? E eu costumo dizer que esse novo momento agora da pandemia não trouxe só uma mentalidade diferente, mas também como ela trouxe à tona muitos perfis empreendedores que estavam escondidos. Exato. Eu já era uma empreendedora. Se eu olhar para minha trajetória profissional, eu já era empreendedora. Eu já trabalhei, já quando eu saí da Casas Bahia, eu montei uma marca de biquíni. Aí, mas eu estava presa à CLT, na mentalidade de Claro, porque é CLT. ali que dá dinheiro. Aí eu falava, quando veio a oportunidade do banco, eu falei, larguei o biquíni. Eu podia estar com biquíni até hoje, Exato. né? Eu podia estar nesse ramo até hoje, que é um ramo muito bom. Mas na hora, né, eu falei, não, o fixo ali é que vai me dar garantia. E não existe garantia. Quando Não. o Flávio Augusto falava instabilidade não existe, eu É. ficava surtada. A vida é tão inesperada, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui amanhã. E eu ficava preocupada. Eu falava, como a estabilidade não existe? Como é que a pessoa vive sem estabilidade? Não, não tem como. Então, depois eu fui mudando a minha mente e eu fui percebendo que, de fato, ela não existe. E que muitas coisas, é a vaquinha mimosa, né? Exato. Ela foi empurrada do precipício e Precisa. várias riquezas lhe foram cedidas. Porque começou a enxergar coisas Um diferentes outro que não lado, enxergava. uma outra versão, com Exato. certeza. Então eu trabalhei muito nesse sentido. E eu me enxerguei muito na questão da vaquinha mimosa. Essa vaquinha Quando, é quando... perfeita. É perfeita, né? Eu já tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Aham. E eu comecei a trabalhar muito dentro dessa questão do marketing digital. Eu saí do banco dia 16. Dia 24 de setembro, eu abri a empresa. Ela fez 2 anos agora em setembro. E dia 24/10, eu decidi que eu ia abrir outra empresa. Que era a Concept, que ainda existe. E que virou, antes era uma empresa de presentes, flores. Uhum. E virou uma empresa hoje de decoração, de organização de eventos. Uau. Totalmente diferente da linhagem que eu tinha começado no começo. Mas também o quanto foi importante pra mim. E eu, como uma boa dominante, tocando 2 empresas, mas eu tinha uma sócia na live. Uhum. Eu tinha uma sócia que estava em formação de publicidade. Então foi ela muito que me instigou nesse sentido. Eu acho que o marketing e a publicidade já estava em mim. Mas eu nunca imaginei mergulhar nesse universo. Uau. Eu nunca imaginei. Tanto que quando eu abri a live, eu falei, bora montar uma agência. Eu falei, Carol, lembro como se fosse hoje. Se ela estiver escutando aí, ela vai lembrar. Essa empresa não é minha. Essa empresa é sua. Depois, eu vou seguir com a Concept. E essa aqui é sua, porque ela já estava em formação de publicidade. Então, muito mais fácil para uma pessoa que já trabalha com publicidade Uhum. trabalhar com um marketing digital. E ok. E depois, quando a gente desassociou, ela falou, a empresa nunca foi minha. A maior parte dos clientes são seus. E sempre foi você, Mariana. Então, recebe isso aí é seu, não desfaz a live, não. Pega que o filho é teu. E confesso, eu senti algo que eu não sei explicar. Se eu voltar no passado, lembrar desse momento, eu sinto essa mesma... Era uma angústia de tipo assim, será que eu vou conseguir dar conta? Porque, ponto. Não era essa a minha vontade. Uhum. O marketing digital, ok, massa, mas eu queria a Concept. A Concept sempre foi o amor da minha vida. Sempre foi o CNPJ brilhante, eu falo. Uhum. Que eu gostava das flores. E aí,
eu falei, pronto. A única coisa que me veio na mente foi o seguinte: ok, eu tenho aqui uma agência de marketing digital, tenho clientes e preciso atendê-los. Ponto. Não tenho pra onde correr. Então, eu tenho que começar a cumprir o acordado. Claro. Ok? E aí comecei a trabalhar. E, gente, fluiu, como eu falei pra vocês na estante, né? O propósito te encontra. Porque eu Isso é fui verdade. encontrada de verdade pelo marketing. E olhar hoje, assim, eu não desisti. Mesmo com a dificuldade que eu não sabia, comecei a procurar profissionais para poder me ajudar, porque Carol me ajudava em uma parte lá da agência, não ia me ajudar mais. Ela ia tocar a vida dela com outra coisa. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? Mas eu não desisti. E eu sempre busquei soluções. Eu nunca ficava com problema na mão. Era muito raro. Eu ficava assim, ai meu Deus, o que é que eu faço com isso? Mais de, sei lá, 2 dias, 3 dias. Eu ficava ali, ó. E eu só parava até resolver. Quem Então, pode me ajudar? O que é que eu posso fazer? e eu sempre penso nisso, É. ok, eu tô com um Soluções, problema né? aqui, o que eu faço? Pra onde eu vou? Né? Uhum. Não no sentido de fuga, mas quem eu De recorro? resolução. Quem eu busco? Porque assim, e aí entra uma coisa assim que eu já era muito dessa forma, mas que o coach também me ajudou muito. Eu achava que às vezes eu estava explorando das pessoas em pedir ajuda. E hoje não. Hoje eu sei que eu tenho tanta forma de abençoar, quanto eu sou abençoadora dessas pessoas. Com certeza. Então, assim, eu sou abençoada e abençoo E as também essas próprias pessoas. conexões, o network. A Exatamente. gente não pode uma coisa, mas a gente pode outra. São várias formas da gente ajudar. Exatamente. E às vezes a ajuda que você tá pedindo ao outro é o que falta pro outro descobrir alguma peça fundamental na vida dele, gente. Isso Então, aí é verdade. o quanto isso foi rico pra mim, sabe? Esse destrave mesmo, de pedir ajuda ao outro e achar que eu não tô pedindo. Que a pessoa não tá fazendo obrigado porque eu tô pedindo, sabe? Entendo. Porque eu precisava ter essa conexão com as pessoas. E eu sempre fui. A dominante é influente. Então, a influente gosta de pessoas. Mas eu tinha essa trava de achar que sempre alguém tava achando ruim que eu tava pedindo ajuda. Então, isso aí também foi um destrave na minha vida. E muito do que eu tenho vivido hoje foi por conta de ajudas que eu tive no começo. De pessoas que me deram feedback, de pessoas que me deram oportunidade de trabalhar. Pra eu ir aprendendo com os erros. Porque, de verdade, foi desafiador. Isso. O que é bom disso, Mari, é que as pessoas tem hora que, por ter desafios, que para alguns pode ser problemas, eu tô com um problema tal. E aí, devido a isso, fica estagnado, fica com medo, recua. Enquanto a gente percebe que tem pessoas, e pela sua formação e tudo, não, isso aqui é um desafio para mim, tá sendo desafiador. Quem pode me ajudar? Isso. Eu vou ser humilde. Eu vou ser humilde. E nisso aí, a gente vai percebendo o quanto a oportunidade é imensa, né? Pra gente. Tem que virar pra você, não? Deixa eu virar para mim aqui. O quanto que essa oportunidade de crescer na vida é importante. Mas para isso, eu não preciso ver aquilo ali como um problema. Eu posso ver como um desafio, quem pode me ajudar. E nisso a gente vai transformando para a gente chegar onde precisamos estar. Porque Exatamente. senão eu vou ver sempre um bloqueio, um desafio e não vou caminhar. E eu preciso caminhar. Então, assim, eu sempre digo, é oportunidade que a gente tem na vida de crescer. E se a gente não vê os problemas como desafios e se jogar nesses desafios, a gente não cresce. Aí eu vou puxar para uma coisa, só para a gente ver uma coisa. Quantos pais, quantas mães estão aí querendo proteger os filhos para que os filhos não passem por certas situações, porque eu sou mãe, meu filho não é de chocadeira, porque eu sou pai, meu filho não é de chocadeira. E esquece que daí a pouco a pessoa já tem mais de 21 anos e ele ou ela precisa
ter seus próprios pés, seu próprio chão, enfrentar seus próprios Própria monstros, experiência, né? ter a sua própria experiência. E com Exatamente. isso a gente percebe que a pessoa vai sendo bloqueada, a pessoa vai sendo cauterizada, e lá na frente a gente tem um adulto frustrado porque não vive sua própria vida, porque tem pais ou responsáveis que faz o quê? Impede que a pessoa cresça, porque Com quer certeza. sempre proteger achando que é o melhor. Então, assim, qual é a noção que uma pessoa dessa tem da vida? Nenhuma. Analise. Tá cheio de cascas, né? Tá Isso. cheio de... É igual cebola, né? São várias lâminas. Tem várias lâminas, porque são super proteções. Isso eu já não posso falar muito do assunto, porque não é que eu fui desprotegida, mas que meus pais não me super protegeram. E isso me fez Ser a me pessoa que tornar uma você é hoje. pessoa aguerrida, como eu sou hoje. Eu sou extremamente destemida. Se eu quebrar a cara, eu quebrei, mas eu Que tem? levanto. E que bom que eu quebrei a cara várias Exato. vezes, porque hoje eu tava falando mais cedo com uma amiga, né? E ela falando assim, eu tô aqui pra te ajudar. E eu falando assim, meu Deus, quantas coisas eu já passei que eu consigo ajudar ela, e quantas coisas ela já passou que ela consegue me ajudar. Mas talvez se fosse no passado, ia virar uma super proteção e eu não ia enxergar que aquilo ali eu precisava passar para que eu pudesse até ajudar outras pessoas, Exato. né? E o quanto isso faz diferença mesmo. A Então, minha vulnerabilidade pode ser de alguém e que eu já passei por aquilo e que eu posso ajudar a pessoa com toda a certeza. cumprir ou cumprir assim aquela jornada, aquele processo. Você Com toda falou uma certeza. palavra que eu estou adorando ultimamente, o ciclo. É um ciclo, a É, nossa vida é ciclos, exatamente. né? A gente percebe, rapidinho aqui, a gente percebe que a gente faz uma trajetória de criança, a gente vem a esse mundo através de papai e de mamãe, aí daí a pouco a gente vai começar essa fase já de pré-adolescente, adolescente, e muitas vezes as pessoas acham que o adolescente é rebelde porque faz isso, faz aquilo, porque ele quer viver os desafios. Ele quer passar. E muitas vezes ele quer passar, ou ele tem medo, ou tem frustrações em relação àquilo, porque ele também está matando uma criança. Para ele poder entrar numa fase de adolescente, ele não deixa de estar matando uma criança. Sim. Porque matando no bom sentido, né? Dizer assim, eu tenho que deixar de De ser enterrar uma criança, semente, né? exato, para começar um novo processo, um novo Sim. ciclo. Aí, de a pouco, é o ciclo da faculdade, de terminar o ensino médio, de arrumar uma namorada, um namorado, daí a pouco é casar, o ciclo de ter filhos, entendeu? De abrir seu próprio negócio, É entendeu? isso Olha mesmo. quantos ciclos a gente vai vivendo sempre esse ciclo. E quando a gente consegue completar um ciclo, uau! Conseguimos vencer Avança, né? exatamente, essa jornada e vamos começar tudo de novo, que a gente está aqui para isso. É verdade. Eu ouvi uma coisa uma vez, eu tô tentando lembrar exatamente o que é que me disseram, mas assim, uma semente para germinar, ela precisa morrer. Exato. E isso me custou alguns segundos, assim, alguns minutos pensando assim, falando, como a semente vai germinar se ela morreu? Porque antes de ela ser semente, ela foi um fruto. Exato. E ela precisou ser arrancada. Isso. Ela precisou morrer. Ou o próprio Pra pé, começar a germinar tem daquela que soltar forma. ela lá no chão. Exatamente. Como acontece, né? Quando a fruta é quando cai do pé. Isso. E de fato, são ciclos. E as sementes são ciclos. E mais uma coisa interessante do que Mari está trazendo aqui. Quando vira a semente e ela vai ainda ser enterrada, nascer e criar raízes para baixo, para dentro, para depois ela vir para a superfície. Então significa, se eu não busco o autoconhecimento, se eu não olho para dentro de mim e cresço para dentro como Sim, identidade, como quem realmente eu sou, o que eu preciso viver para minha vida e não a vida do outro, eu não vou ter alicerce aqui fora. Eu não vou dar bons frutos. sim. Eu não vou É transformar isso uma mesmo. árvore para dar bons frutos. E as árvores que pode ter certeza, pesquisem aí. As árvores que sobrevivem mais são aquelas que crescem e dão E dão frutos. frutos. Porque a que não dá o fruto, rapidinho pode ser cortada e queimada. E isso é tendência, né? Isso é bíblico. É todo, Realmente. todo
humano foi feito para dar frutos, Exato. né? E não só na procriação, mas também nas ideias. Quantas coisas a gente pode dar frutos, né? Quantos Chega, eu frutos a fiquei gente arrepiado pode dar? agora. Mas é verdade. E como é que eu não sei, como é que eu não vou dar frutos se eu fui criado para aquilo? Uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora é dizer assim que o fruto é uma boa ideia. Por exemplo, assim, a gente tem várias pessoas que a gente pode citar aqui, mas que uma ideia beneficia o planeta inteiro. Inteiro. Na criação do avião, do carro, do telefone, Telefone. da lâmpada Sim. e tantas outras coisas, gente, que se alguém não tivesse parido essa ideia, gestor pariu essa ideia, hoje a gente não estaria desfrutando a internet, o marketing digital. Tudo. Tudo. E eu fico pensando assim, agora você falou numa palavra assim que tem me impactado de um tempo pra cá, assim, muito forte. Gestar. Isso. O quanto também faz parte do processo para que você tenha sucesso. Para que você chegue até o que você quer, né? Seu objetivo, a sua meta. O quanto gestar é preciso. O quanto gestar é preciso. Sabe? O quanto esse processo de gestar é tão mais valioso do que você chegar lá e vivenciar, porque você vai saber a riqueza que aquilo ali lhe trouxe. Porque não é só chegar lá. Eu posso chegar aqui, pego um carro, chego ali do outro lado da pista, ok. Mas eu tô falando de um processo, do percurso que eu vou fazer até chegar ao outro lado da pista. Então, o quanto gestar é importante em tudo. E eu acredito que, assim, bem nesse meio meu profissional, emocional, espiritual, tudo eu fui gestada. Eu fui preparada para vivenciar aquilo ali. Então, assim, o quanto é importante também pra gente observar essas sementes que são plantadas e esse tempo para que ela comece a germinar, que ela foi gerada. E tudo isso vai também da nossa mentalidade que a gente vai implantar ali, para que aquela semente nasça com bons frutos, para bons frutos, e não para frutos ruins. Já nascer ruim, já nascer podre. Exato. Então vai muito da nossa mentalidade. Se eu viro pro... Tem até uma... Eu acho que tem que desligar. Pode falar. Eu acho que tem até eu não sei se é de Paulo Vieira ou de alguém uma experiência que são 2 potinhos de arroz cozido. E você chega em casa e você fala as coisas boas para esse potinho de arroz. Você é lindo, você é maravilhoso. São sementes. Ok? Ali é uma experiência de semente. Só que no outro você fala coisa ruim. E aí eu lhe pergunto, no outro que você fala ruim, ele vai apodrecer muito mais rápido, ele vai dar frutos podres. No outro, não. Ele tem uma durabilidade muito maior do que aquele que você está falando coisas ruins. Então, a gente está falando do gestar e está falando de mentalidade para que você chegue a um sucesso. Vai muito do que você vai ter de mentalidade no seu processo. Na época de gestação, nos 9 meses. Né? Então, o quanto isso está linkado dia a dia. Ah, Mari, mas foi só um pensamento ruim que eu tive. Ok, gente, é humano. Os pensamentos vêm. Mas o que é que você tem feito com esses pensamentos? Para que eles sejam transformados em alguma coisa boa, para que você aproveite para o fruto bom e não para o fruto ruim. Isso também precisa estar muito impregnado para quem quer sucesso nas suas coisas. Eu julgo que ter identidade, né? Saber quem é e ter um plano de futuro, uma visão de futuro, um objetivo, muda toda a trajetória. Muda tudo. Isso é pura verdade. Tá desligando aqui apagando toda hora. Acho que é da ligação ainda. Mas será que tá parado? Pessoal, aqui rapidinho, eu vou sair e vou voltar novamente, só um momento. Eu vou encerrar aqui. Não quero. Vou voltar, porque alguém ficou me ligando
Por Mas isso que eu desliguei o era meu. pra eu ter feito isso também a mesma coisa. É, só um momentinho. Pronto. Quando você trouxe a história da semente, o que veio na minha mente também é uma coisa que eu já falei aqui em outro momento, mas eu vou lembrar de novo para as pessoas. Dentro da mitologia grega, você já viu alguma coisa em relação a isso? Não. Pois é, tem uma história que para mim hoje é uma coisa normal, né? Assim, quando a gente fala um pouquinho, é sobre Zeus, Deméter, Perséfone e Hades. Já viu falar? Não. Então, assim, Conte mas essa você história já pra viu, né? gente. A Sim, já questão conheço de as Zeus. mitologias. Zeus todo mundo conhece. Hades, Sim. você sabe quem é Hades? Não. Hades é o deus do submundo, entendeu? E Perséfone é uma filha de Zeus. E Deméter é uma irmã de Zeus. Aí como foi que tudo isso começou? Olha só, pessoal, que interessante, né? Trazendo para chamado para o nosso arquétipo. Zeus é aquele, como diz assim, ele é pegador, pega tudo. Ele quer pegar tudo, ele quer experimentar, ele se transforma do cisne ao touro, mas ele quer pegar todo mundo. Aí diz que a mãe dele, né, que no fundo é uma consciência, chegou e disse, poxa, eu tenho que conversar com Zeus. Só que ela não foi conversar como ela, a mãe dele. Ela se transformou na irmã dele, que era Deméter, e foi falar com Zeus. Poxa, meu irmão, mas só que não era a irmã, era a mãe. Você tá pegando todo mundo? Que negócio é esse? Pense direitinho, por que fazer isso? E ele, como o deus do Olimpo, né, o maioral de lá, ele ficou muito chateado. Poxa, essa mulher vem pra cá, me dá sermão, falar isso comigo? Como é que pode? Aí foi que ele fez. Ele depois foi lá, pegou a própria irmã, que era Deméter, e estrupou. E dessa situação, ela ficou grávida. E desse filho que ela teve, era uma menina chamada Core. E Core para os gregos é conhecido como semente. Olha aqui que Que legal. legal. Semente. Por que semente? Porque semente, Mari, tudo que a gente pegar como semente, raramente algumas pessoas vão conhecer o que é uma semente de quiabo, o que é uma semente de abóbora, o que é uma É semente disso. raramente mesmo. Porque semente é semente. Não tem uma identidade. Semente é São semente. poucas que têm formatos diferentes, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essa semente continuou crescendo, que era a Core, protegidíssima pela mãe, que não saía sozinha, só saía acompanhada, ela ficava fiscalizando tudo. Só que Dona Deméter, ela é a deusa da agricultura, da produção, da terra. Beleza, ela sempre deixava a filha sair para o jardim do Olimpo acompanhada, porque ela tinha medo da filha passar por tudo que ela passou, porque ela não sabe o que foi que tinha acontecido, né? Ela não viu que era o irmão que Sim. fez aquilo. Ela sabe que ela foi possuída por uma situação e disso aí ela ficou grávida. Tranquilo. E aí, Kevin até que gosta dessa fala minha. Zeus bate o telefone para Hades. Fala, irmão, outro fala, porque tem Zeus, Hades e Poseidon, né? Sim. Tudo bom, irmão? Tudo bem? Pois é, cara, eu tô querendo que você possa me ajudar aqui numa situação. Você lembra da nossa irmã Demet? Lembro. Ah, tu sabe da filha dela? Aí, Hades, ele já tinha uma caidinha por Core, né? Que era uma mulher muito bonita, era uma jovem muito bonita. Pois é, a mulher tá só protegendo a menina não consegue fazer nada, é sempre acompanhada. Você não quer sequestrar essa menina, não? Ele, claro, por que não? Claro que eu vou atender seu pedido. E aí, Hades, um belo momento que ela saiu para o jardim, acompanhada das ninfas, Zeus criou uma flor chamada de Narciso para ela olhar para aquela flor e ficar contemplando a sua beleza. E Hades surgiu da terra com seus cavalos pretos, com sua carruagem preta, pegou Core e sequestrou Core. E aí levou Core para o submundo. Então a mãe enlouqueceu. Cadê minha filha? Cadê minha filha? E ninguém falava nada, né? Quem era doido de dizer que o deus do submundo tinha levado a filha dela. E ela procurando, e ela
disse: olha, se não trazerem minha filha de volta, eu vou secar esse negócio todo aqui, eu vou matar todo mundo, porque secava água, não ia ter trigo, não ia ter plantações, tudo começava a morrer porque ela era a deusa da agricultura. Sim. E aí, o que acontece? Zeus de novo bateu o telefone para ela e disse: e aí, irmão, tudo bem? Como é que tá você? Tá tudo ótimo, principalmente agora, né, com o Core aqui comigo, o que é que tá de ruim, né? Aí ele falou: só preciso que mande uma hipoglose aqui, porque o negócio tá quente e a gente tá pegando fogo. Aí o que acontece? Ele: pois é, a gente vai ter que rever esse plano, porque tu lembra de Deméter, a mãe tá maluca aqui. Ele: tô vendo, tá chegando muita alma aqui, né? Pois é, tá matando todo mundo, matando os animais, tá tudo seco. A gente vai ter que devolver essa menina. Aí ele: não, não, a história não é bem essa. E nisso ele mandou Hermes, que é um filho de Zeus também, que é o deus da mensagem. Ele vai em qualquer lugar. E aí foi, e a mãe já sabia na altura dessa que ela estava lá, e falou o seguinte: você vai dizer para ela para não comer nada lá do submundo, porque se ela comer, ela não vai mais poder subir. E aí ele foi e falou: ó, sua mãe disse isso e isso. Ela já não estava mais se importando em ficar. Porque no início ela gritava, ela pediu socorro, mas na hora que ela viu aquele Deus bonito, todo forte, naquela Já não carruagem fazia mais bonita, sentido já não reclamar, fazia né? mais sentido reclamar. Ela, legal, nunca tive essa oportunidade. E aí chegou lá, os dois se deram bem, ele começou a tratar ela super bem, tratava ela como uma rainha, e ela se submeteu a esse agradar lá no submundo. E nesse momento que Hermes chegou e falou para ela não comer nada, o que foi que Hades fez? Trouxe uma mão, aquela é, como é que eu esqueci o nome agora, meu Deus. É o quê? A semente de romã, isso, lembrei agora, semente de romã. Trouxe uma romã, diz assim: você para você comer. Aí ela não contou tempo, ela foi lá e buf, pegou, só que ela comeu mais ou menos umas 6 sementes daquela de romã. E como ela comeu 6 sementes, então o que acontece? Ela fica tantos meses no submundo como a rainha do submundo, junto com o marido dela, e mais 2 primaveras ela passa aqui, como ela passasse aqui primavera e verão, e aí depois ela passa outono e inverno no submundo. Então, diz que o momento que ela está aqui é como a gente tem a primavera, a gente tem a produção, a gente tem coisas da natureza, mas quando ela desce para o submundo, a mãe fica triste e a terra fica fria e não tem mais produção de alimento, passa por todo esse processo. Isso tudo é mitologia grega, viu, Olha gente? que bacana, né? Que eu sou Aonde a apaixonada. semente vai parar? Aonde a semente vai parar? Aí, ó, chegou onde eu queria. Então, Mari, o que você trouxe em relação à semente é isso. Muitas vezes nós estamos todos aqui, mas somos assim definidos no meio da multidão. Então, assim, se a gente quer realmente deixar de ser semente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que crescer para dentro, a gente tem que procurar aqui dentro. O interno reflete ao externo. E aí o que acontece? No Perfeitamente. momento que ela saiu do submundo, ela não era mais Core. Ela já ressurgia com um outro nome que é chamado de Perséfone. E aí é essa transformação que acontece na vida da gente quando a gente começa a crescer de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque se a gente cresce de fora para dentro, a gente está crescendo com os conceitos dos outros. Mas quando a gente cresce de dentro para pra fora, fora. a gente está crescendo com os meus conceitos, com os seus conceitos. Com E a imagem e semelhança, né? A gente Exatamente. nasceu com a imagem e semelhança de Cristo. Exatamente. Então a gente vai ressurgir com essa imagem, com esse poder, com uma identidade, com um processo de um caminhar diferente. Então ela não Sim. volta mais como Core, como uma semente indefinida, ela volta como Perséfone. E como você falou aí, né? Da semente ser germinada de dentro pra fora. A semente é assim. Exato. A mudança da semente é assim. Não é a terra que germina a semente. A semente é germinada na terra fértil. Exatamente. Então, assim, Tem é que a tá semente úmida, que rompe. temperatura. Não é a terra que rompe a semente. Exatamente. É a semente que se rompe para encontrar com a terra
fértil para poder começar a germinar. E faz todo sentido, como você falou aí, né? Do crescimento interno, do quanto, quando a gente cresce pra dentro mesmo, acho que é meio maluco falar isso, mas quando a gente cresce dentro da gente mesmo, o quanto externo tudo muda, porque na O verdade a nosso mudança é nossa. potencial, né? A gente descobre o nosso potencial. E não só isso, quando o nosso crescimento acontece, as nossas atitudes mudam. E as pessoas no externo começam a enxergar uma pessoa diferente. Exato. Não porque a gente está fazendo aquilo ali para que o outro enxergue alguma coisa, mas porque aquela mudança está sendo benéfico para a gente mesmo. Exato. Então, assim, o externo, a percepção é consequência dessa mudança interna que a gente está fazendo. E eu vou fazer um link um pouco também com essa questão espiritual, né? Hoje eu sou cristã e gosto muito de ler a Bíblia e quantas coisas eu aprendi nesse sentido também. E para me construir até nesse mundo empresarial, nesse mundo profissional, quanto me ajudou essa base também espiritual, né? E na Bíblia fala que a gente é imagem e semelhança. E como eu falei há pouco, né? A gente já nasceu com aquele DNA. Cabe a gente continuar regando aquela semente, né? Aquela planta, né? Que já tá nascendo ali. Mas quantas coisas acontecem na vida da gente para que aquela semente nem chegue a romper? Quantas coisas a gente permite que aquela semente não se rompa? Com certeza. Quantos pilares na sua vida hoje poderia estar diferente se você deixasse romper aquela semente? Porque a gente não nasceu para viver com semente sem romper. A gente nasceu para germinar. Exato. A gente nasceu para dar fruto. Foi o que a gente falou há pouco. Exato. É para dar fruto que a gente veio à Terra. Crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Faz todo sentido para mim. E o quanto isso mudou a minha mente, o quanto isso mudou a minha percepção. E quanto isso é resplandecido, assim, nas nossas faces mesmo. Quando a gente vai para qualquer lugar, quando a gente conhece pessoas novas, o quanto a gente começa a trazer de diferença para a vida dessas pessoas. O quanto é diferente trazer para a vida dessas pessoas. Essa mudança nossa que acaba atingindo uma pessoa externa que você acabou de conhecer, mas que ela se conecta com você pelo que você está sendo hoje. Talvez no passado, sem a semente germinar, você não fosse se conectar com aquela pessoa que pode ser decisiva na sua vida. Pode ser um apoio na sua vida. Pode ser alguém que chegue para ficar de vez. Ou seja, uma pessoa que vai ser num network seu, que pode te ajudar pontualmente. Mas não, às vezes é uma troca mesmo, como você falou, crescer e contribuir. De você crescer e poder contribuir com o outro. Né? De você estar linkado a esses dois pilares aí, do seu crescimento e de como você pode crescer o outro e contribuir com o crescimento do outro. E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente pensa em mentalidade de sucesso. Eu acho que não existe, não são duas coisas separadas. É a mesma coisa. Se a gente parar para analisar, é a mesma coisa. Só que é o processo da jornada. É o processo da gestação. É o processo da gente vivenciar esse percurso, esse caminho. E eu acho que faz todo sentido. Com certeza. Com isso, a gente vê o seguinte, que tem muitas pessoas na vida que hoje passam por algumas dificuldades, e eu acho que a dor maior hoje do ser humano, Mari, é essa questão de identidade, é saber trabalhar suas próprias emoções, é saber que trabalhar a sua própria culpa, porque tem hora que, por tanto a gente querer agradar o outro, quando a gente faz algo, a gente fica se sentindo culpado, porque a gente fez isso ou a gente fez aquilo. Então, assim, o ser humano ele passa por situações que não é muitas vezes do outro, é dele mesmo. Só que ele não sabe como trabalhar isso. E tem hora que isso não importa, pode ser o cara mais, como eu posso dizer assim, mais bruto ao mais sensível, a mulher mais determinada, aquela mulher mais sensível. Então, assim, e não só os adultos, os adolescentes, as crianças, a gente percebe porque é criança, talvez ela não sinta algo, mas sente. Então, e a gente não sabe como trabalhar isso, ou de repente acaba acusando aquela criança de algo que ela vai com certeza desenvolver lá no futuro
e ainda se sentir incapaz. Porque quando você estava falando isso aí, vinha outra coisa na minha mente que eu vi hoje de manhã. Os pais, eles têm filhos e o que é que eles fazem? Eles pegam aquelas crianças na mão e abençoam. Esse veio para vencer, esse veio para o sucesso, esse vai ser bem criado, esse aqui é a bênção que Deus está me dando na minha vida. Ou fala que a criança é inútil, que é besta, que é um demônio, entendeu? Não Então, presta pra não nada, presta para nada, que só não veio pra faz nada, atrapalhar. só veio para atrapalhar. Então, assim, qual é a palavra que você usa para a sua semente? Né? Que não deixa de ser uma semente. Então, assim, abençoe. Então, é aquela questão, pode ser uma criança adotada, não importa, É chegue a semente. abençoe exatamente. Não é porque diz assim, não saiu do meu ventre que eu não vou abençoar. E não só isso, a gente faz isso com os nossos negócios, a gente faz isso no nosso dia, na nossa vida, a gente vai abençoando as coisas que a gente tem ou a gente vai amaldiçoando. Também tem isso, né? É, como eu falei, né? Dos potinhos do arroz, né? Do arroz. O que você fala pra cada potinho é que determina o futuro daquele potinho. Quando você fala aí de filho, eu não sou mãe ainda, mas tenho 90% das minhas amigas são mães, né? Já são mães. E muito dessa questão de. Vira só um pouquinho pra cá, porque tá distante. Aí. É. Muito essa questão de criação, de você abençoar a sua semente. O filho é a semente mais importante que Deus te deu. Mas o que é que você tem feito com as bênçãos que Deus te deu? E isso a gente está falando com filho, mas pode ser aplicado por várias coisas, como negócios, como saúde, Não deixa de ser um com filho, né? tudo, É. com tudo. Mas só usando esse exemplo, e quando você tem a oportunidade de ter um filho adotivo, eu acredito que seja uma bênção ainda mais dobrada. Com certeza. Porque, olha só, Deus já te deu uma oportunidade de ser mãe ou pai, enfim, de você abençoar aquela semente que veio de você. Mas a Lily também tá te dando, num filho adotivo, a oportunidade de você abençoar ainda mais alguém. Não que tenha diferença, tá, gente? De um filho gerado no ventre e do adotivo. Mas, assim, aquela criança foi ceifada a oportunidade dela de ter essa bênção diretamente da mãe. Mas o Senhor está te dando mais uma oportunidade de você abençoar uma criança adotada ou não. E é tudo linkado por Deus mesmo. São sementes que precisam ser regadas, abençoadas, cuidadas, germinadas, vistas. Não adianta você ter um filho, você ter um negócio, você ter o que quer que você seja, que você tenha, e você também não vê. Eu tenho isso aqui, mas eu tenho, e acabou. E não vou olhar para aquilo ali. Eu olhar para isso aqui me faz todo sentido. Eu começo a ver se ele tem defeitos, se ele tem qualidades, se ele tem coisas que vão precisar melhorar ou não. E isso acontece na nossa família, isso acontece nos nossos negócios, acontece na nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com a nossa saúde. Então, a gente precisa estar atento às nossas sementes. Porque só o fato da gente acordar todos os dias, poder respirar, é mais uma semente que o Senhor está nos dando para que a gente olhe, regue, seja com exercício físico, seja com alimentação melhor, mas respirar, ele está lhe dando saúde, fôlego de vida para que você viva aquele dia e cumpra aquele dia o propósito que ele já te designou. Então, é meio que meu lema isso aí. Todos os dias é o meu lema, sabe? É o que eu mais penso, eu acordei, eu tenho uma oportunidade de cumprir aquilo que o Senhor já me deu. E nada mais é do que a gente regar aquela semente que foi dada pra gente, por Deus mesmo. Então, eu sempre linko com essas coisas assim, de Deus, de espiritual, porque, de fato, a base tá lá. A Bíblia é manual de vida. A Bíblia é manual de vida, gente. É independente de religião. Mas, se a gente começar a observar, ter um olhar clínico, um olhar diferente para certas coisas, com certeza a gente sai do lugar e a gente consegue ter um sucesso muito mais rápido do que se a gente
sugar as crenças dos outros e tentar aprender pelo que o outro fala. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é para que inspire vocês. É para que inspire. Mas só vai acontecer se vocês derem o primeiro passo. E isso faz parte de uma característica de quem tem sucesso. Tudo isso aqui que a gente está falando são experiências nossas, o que a gente vive. Claro. E o que eu vivo, o que Jutano vive. Mas quais são as suas experiências? Quais são os passos que você tem dado para que amanhã ou depois seja você aqui falando sobre o seu testemunho, sobre o que você tem vivido, para que você inspire outras pessoas? Quais são o que é que você tem falado para a sua semente? Como é que você tem regado a sua semente? Porque a semente já está aí. A semente já existe. E é a nossa própria vida. E a gente precisa estar ali buscando formas de fazer ela crescer robusta, bonita, frutífera, carregada de frutos, porque o Senhor diz que a gente ia ter vida e vida em abundância. E um pé cheio de fruta é abundância. Claro. Né? Com então, certeza. Isso serve para a vida, serve para a família, serve para os negócios e serve para tudo que a gente for fazer na Terra, eu acho. Tudo que a gente for fazer, acho que isso está muito linkado. Com certeza. Isso é verdade. Com isso é assim, o podcast é esse bate-papo gostoso em que a gente está falando sobre esse autodesenvolvimento, falando sobre marketing digital, dentro desse quadro Mentalidade de Sucesso. E mentalidade de sucesso, quando eu trago também, Maria, eu quero dizer que a mentalidade de sucesso é você diferenciar o olhar. Sim. Porque assim, se olhar mentalidade de sucesso como aquelas pessoas que só têm aqueles altos carrões, grandes produções, casas bilionárias, não é isso. E a mudança de como a gente se vê que você trouxe no início desse podcast é isso aí. É a gente ter essa sensibilidade de buscar em nós mesmos essa transformação. Porque muitas vezes não é um carro de 2 milhões de reais que vai te trazer a felicidade e nem vai fazer com que você cresça de dentro para fora, né? Então, assim, ou pode ser também, não sei, porque as pessoas precisam começar a ser simplesmente elas mesmas. Porque assim, imagine se você não for Mariana mesma, você querer ser Jutânio, você querer ser Kevin, você querer ser alguma amiga sua, querer ser Um sua mosaico. mãe, Pedaços dos outros. e você nunca vai ser Nunca você. você. E aí, por você nunca ser você, você nunca vai se agradar, você nunca vai conseguir fazer nada por você, porque você não se conhece. Você vive para poder agradar o outro e você vive fazendo coisas que você acha que você está fazendo certo, mas você está fazendo para Para alguém. alguém. Agora, por que tudo isso? Porque a gente, desde pequeno, quando a gente vem ao mundo, a gente tem uma família, que eu não quero falar nada em relação ao pai e à mãe, mas porque cada um oferta o que tem na vida, Sim. e ensina pra gente os conceitos e as coisas que a gente sabe na vida devido a toda uma situação do que eles aprenderam. Mas nem porque eles aprenderam naquele tempo significa que vai ser o meu tempo, que vai ser o seu tempo. De Concordo. repente, é aquela questão que tem que se perguntar: Mari, minha filha, isso é bom para você? Você vai querer isso? Não, minha mãe, não, meu pai, eu quero sim. Mas você vai passar por isso e isso. Será que não é necessário eu passar para poder ter meu aprendizado? Ou de Concordo. repente eu vou proteger você com minha verdade, com os meus cuidados, impedir que você possa acessar essas novas habilidades. Então, a gente tem que hoje, o ser humano hoje, tem que ver essa situação assim, porque tudo vai começar nesse núcleo familiar. Tudo vai começar com a definição do pai e da mãe em relação ao filho, de uma bênção ou de repente a uma maldição, de um conceito a ele ser livre a buscar aquilo que seja realmente melhor para ele. E aí é onde a gente vem a questão da identidade, porque começou lá no passado. Sim. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, e você acreditou. E aí a gente vê as dificuldades que tem hoje para progredir na vida, não só nos relacionamentos, no mundo dos negócios, mas nas suas emoções,
no aprender do dia a dia para não ficar com dores, com doenças e preocupações que não levam a gente a lugar nenhum. O que é que você acha? Exatamente. Sobre identidade, pra mim, é o tema que mais mexe comigo, né? Recentemente eu dei até uma aula aí para o pessoal, os mentorados de André Castro, e eu acho que foi semana passada, se eu não me engano, sobre identidade. E o quanto isso me desbloqueou na vida, né? E aí, quando a gente fala de identidade, e uma das coisas que eu lembro que eu falei tanto na palestra quanto na aula que a gente teve semana passada, eu quero sucesso. Mas eu sei o que é ser sucesso, o que é ser sucesso. Não é ter o sucesso. O sucesso já existe. Mas eu me vejo como aquilo ali traz uma... Eu consigo me ver sendo cada coisa que eu coloquei como meta na minha vida. Porque assim, eu quero ser mãe. Esse aí é o meu maior sonho, né? Casar, formar minha família e ser mãe. E aí, se eu não me ver como mãe, se eu não me ver como esposa, eu não vou pra lugar nenhum. Eu não sei que caminho eu tomo. Então, vai sempre começar com a base, que é a identidade. A base é a identidade, gente, não adianta. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente precisa ter é que, assim, eu preciso saber quem eu sou para que eu possa fazer aquilo que eu quero ter. Uhum. Né? É meio com a frase, acho que Paulo Vieira usa essa frase, não nesse sentido, mas... É nesse sentido, mas não é nessa ordem, eu acho. Mas é uma frase que faz muito sentido pra mim, gente, porque assim, se eu não me vejo como aquilo, se eu não me vejo presidente, eu não vou ser presidente. Exato. Se eu não me vejo dona, empresária de uma empresa, sei lá, com 200 funcionários, eu não vou ter essa empresa com 200 funcionários. Eu não vou ter. Exato. E se eu não me vejo, mas eu quero. Eu quero, mas eu não me vejo como aquilo ali. De que adianta? Qual é o tempo? Você tá gastando energia com uma coisa que só tá imaginando, vai ficar na intenção. Ou você faz o sentido contrário, de você começar a ser, para que você chegue a ter a capacidade de ter aquilo. Eu lembro que uma das coisas que eu citei na aula foi o seguinte. Eu quero ter um carro X. Sei lá, eu quero ter uma Porsche. Né? Quero ter uma Porsche, ok. Mas eu me vejo como dono de Porsche? Ou eu me vejo como dono de um, sei lá, um EcoSport? Eu me vejo como dono de um Fusca? Ou eu me vejo como dono de uma Ferrari? Tudo vai da dinâmica de como eu me vejo, é o referencial. É como eu me enxergo. Então, a mentalidade tem que ser mudada a partir do seu ser, da sua base de identidade. Isso. Então, não existe obter sucesso se você não sabe quem você é, porque você não vai nem saber o que é o sucesso. E às vezes o sucesso está na sua porta, e parece clichê isso aí, mas é uma verdade. O sucesso está à porta e a gente que não abre, porque eu não sei que eu tenho que abrir. Eu não sei que eu tenho uma capacidade de abrir uma porta para entrar no sucesso. Ou seja, tudo está trabalhado aqui, ó. Tudo programado aqui. Isso vai de coisas simples a coisas grandes. Por exemplo, um cliente vai fechar um contrato grande com você. Pô, quando você chega eu tô acostumada a fechar um contrato aqui de 100 mil, 200 mil, chega um contrato de 1 milhão. A sua mente na mesma hora faz. Você não pode isso aí. Isso aí não é seu. Você vai ter insegurança e ele vai perceber e não E vai é fechar aquele, o não, e é contrato. aquele medo que lhe trava. É. Não é aquele medo que te joga pra frente, não. É aquele medo que te paralisa. Porque a sua mente na mesma hora já demandou pra ele a trava. Ok. Se eu não sei que eu tenho aquilo ali, que eu posso fazer o que ele tá pedindo, seja lá o valor que for, por que não? Qual é que difere? Deus não faz exceção de pessoas. Isso é uma coisa que desbloqueou um pouco na minha vida, tá?
Eu lembro que uma vez eu vi lá na igreja que eu achei um absurdo, mas que depois fez sentido. Eu falei assim, a pastora falou assim, Deus não faz exceção de pessoa, mas e se fulano tem lá 1 milhão na conta e você tá sem nada, não significa que você tem pais diferentes. Significa que você tem mentalidades diferentes. Que ele tá sabendo de coisas que você não sabe ainda. E aquilo, né? O que eu não tenho é porque eu ainda não sei que eu Não sei. não sei. Então, tudo tá aqui, gente. Porque nós somos filhos do mesmo pai. E a gente vai ter direito às mesmas coisas, se a gente quiser as mesmas coisas. Imagine como fosse o Criador, como fosse Deus, que ele dá para a pessoa uma vida, uma família, carros, dá isso, daquilo, ou de repente saúde, atenção, cuidado, alguém que possa cuidar. A gente, para dizer assim, poxa, o povo só fala em dinheiro, só fala. E a gente tem que falar mesmo, Dinheiro é porque no bênção, momento gente. que a gente está aqui, a gente pode desfrutar, por que Sim. não? Mas vamos botar até um caminhar, que tem hora que pessoas que não caminham, ou não falam, não escutam, não podem comer, tá em cima de uma cama, tantas outras coisas. Tem São gente que tá na ganhos. rua, mas assim, por que Deus ia fazer isso com aquela pessoa e não fazer com a outra? Não existe isso. É como você falou, tá na mente. Tá na mente. Aí eu vou te dizer mais essa outra coisa aqui, interessante. Se você quiser, você pode fazer essa pesquisa. É simples. Com a pesquisa, Jutânio, você vai pegar, faz uma reunião com o pessoal que mora nas ruas, escolha 5 daqueles que você queira. Fala que você vai dar uma casa, que vai arrumar um emprego para você ver se dentro desses 5 ou desses 10, se eles vão querer ficar lá dentro. Não vai, porque vai mais além do que a gente imagina. Tem certas coisas que tá na nossa psique, na nossa mente. Ele, É. ele talvez ele se sinta dentro de um apartamento, dentro de uma casa, um prisioneiro. Já tem pessoas que conseguem ficar dentro de uma casa, dentro de um apartamento e não se sentir um prisioneiro, porque ele já tem a mente dele aberta para isso, né? Sim. Já tem outros que não. Não suporto ficar aqui dentro. Não quero não. Vai voltar para a rua novamente. Porque vai muito mais além do que a gente imagina. É. Então, assim, não é só chegar a fazer algo por alguém achando que o outro vai estar feliz por aquilo, mas como é que ele se sente em relação a isso? Como é que ele vê, foi o que você falou. A mente dele está preparada para aquilo e de repente não está. Então, assim, tem uma grande diferença em relação a isso. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? A gente tem que pensar nisso, Voltou a né? live. Acho que não. A gente tem que pensar nisso. O que a gente pode fazer por nós mesmos e pelo outro, sem deixar o outro cauterizado, sem deixar o outro impedido de ser ele mesmo. Fechado, né? Voltou de novo aquela situação de ficar piscando. É por causa da ligação. Mari, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. O podcast foi maravilhoso. Para mim foi uma satisfação a gente bater esse bate-papo aqui, senão a gente vai ficar aqui a tarde 2 dias. inteira. Tem tema Vamos pra fazer 2 uma dias, de- vamos fazer. fazer uma de 5 dias. Vamos. Vamos fazer uma série, vamos fazer uma série. Aí o que acontece? Eu vou deixar que você possa fazer suas considerações, Sim. viu? Fica à vontade para você fazer suas considerações e pode falar aí, se você quiser acrescentar na vida das Pronto. pessoas, falar algo, viu? Gente, primeiro agradecer, né, esse convite, foi enriquecedor, e como eu falei pra ele aqui desde o começo, gente, vocês não estavam aqui, os bastidores não ficam gravados, graças a Deus. Eu falei pra mim, a primeira experiência com podcast, então vai me instruindo aí, mas quando eu começo a falar e solta muito no meu coração, assim, muita coisa do que eu vivi, do meu processo de mudança, e o quanto isso foi importante pra mim. Então, a única coisa que eu peço nas minhas orações é que eu possa ser resposta de oração para a vida de outras pessoas, assim como outras pessoas têm sido resposta de oração para mim. Então, que verdadeiramente, assim, a minha história possa ter impactado vocês. Tem muito mais dessa história, tem muitos nuances ainda que a gente não comentou aqui, mas assim, que determinaram. Mas assim, se você está começando alguma coisa,
cuide do seu mental, cuide do seu emocional. Porque, de fato, o que vai decidir isso, se você vai chegar ao sucesso ou não, é sua mentalidade. É aquilo que você está trazendo de bons alimentos, de boas coisas para a sua sementinha. Então, para mim foi uma honra, de verdade, falar sobre empreendedorismo sem falar de identidade, para mim, não existe. É um assunto que toca muito na minha vida. Então, eu espero ter inspirado vocês. Depois me sigam lá no Instagram, de vez em quando eu posto algumas coisas. E que, assim, busquem sempre se preparar, porque o propósito está querendo encontrar com vocês. Então, tá na hora de se preparar de verdade, assim, chegou o momento, já foi o momento de neném, do 0 aos 12 anos já acabou. E agora a gente entra para um jogo mesmo de gente grande, onde a gente precisa se preparar de acordo com aquilo que a gente quer. Se o meu sonho for grande, eu tenho que me preparar muito para que ele aconteça. E isso aí tá nas mãos de vocês, para vocês alcançarem, tá? E contem comigo, se quiserem mandar direct, perguntar alguma coisa também, eu estou à disposição. Jutânio, eu desejo que seu podcast seja verdadeiramente um sucesso. Amém. Que você possa impactar muitas famílias, muitas vidas, muitas empresas que possam ouvir as pessoas que estão sendo convidadas para estar aqui, enriquecendo outras pessoas. Aqui não é um propósito só para você, não é uma realização só para você. Existem pessoas que serão alcançadas através desses vídeos. E quantas pessoas você vai libertar a mente, né? Tem muitas mentes cativas mesmo, de sentimentos, de traumas, de prisões mesmo. E o que mais o Senhor quer é que a gente seja canal de libertação de mentes. E a gente, como coach, né? Como filhos de Deus, e a gente ter conhecimento de um método, a gente está aqui para poder a gente libertar, abrir esses cadeados, né? Na mente Perfeito. dessas pessoas para que elas prosperem e vivam verdadeiramente a vida próspera e abundante que o Senhor prometeu. Então, muito sucesso para você, muito sucesso Obrigado. para sua família. Eu declaro que seja um tempo novo a partir desse dia de hoje, seja um novo levantar aqui para vocês. Amém, Tá amém. bom? Amém. Obrigadão, Amém. viu? Tchau, gente. Um abraço. Beleza, Mari. Pois é, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Compartilhe, mande para pessoas conhecidas, e de preferência, me siga no canal. Também tem o meu Instagram, que é @coach.inteligência, ou Jutânio Pereira, viu? Então, assim, vou ficar muito agradecido, como o Mari falou, que isso possa chegar a outras pessoas, que a gente possa destravar algumas coisas que talvez a gente se encontre, e pior ainda, coisas que talvez a gente não saiba. Coisa que a gente, no momento, vai dizer assim: poxa, eu não preciso disso, mas quem sabe outra pessoa não está precisando. Então, um forte abraço, tudo de bom. E o JP Podcast agradece a presença de cada um de vocês. Abraço, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.